Qual é a semelhança entre Overcooked, SimCity e Papers, Please? Além do fato de todos serem jogos eletrônicos. Bem, há algumas. A gente pode dizer que todos eles são, de uma forma ou outra, estressantes, colocando o jogador para agir sob pressão. Também dá para dizer que eles representam profissões: cozinheiro, prefeito e a de agente de imigração. Mas o ponto que eu quero chegar é que todos eles são sistemas inspirados pela realidade. Antes de criarem Overcooked, Phil Duncan e Ollie Devine trabalharam juntos na cozinha de um restaurante. Lucas Pope teve a ideia de Papers, Please a partir de suas experiências com a imigração e a sempre tensa checagem de passaportes em aeroportos. Will Wright? Não, ele nunca foi prefeito, e nem urbanista. Mas a sua fascinação por sistemas naturais, complexos e adaptativos o levou a olhar para a maneira como a inteligência coletiva se organizava e acabou criando diferentes jogos sobre isso, incluindo SimCity. O que esses designers fizeram foi olhar para aspectos da vida comum com os quais eles tinham alguma relação e interpretá-los na forma de sistemas. Basicamente, um sistema é composto por objetos com propriedades individuais e que interagem entre si, dentro de certos contextos. E jogos são sistemas por natureza. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente está cercado de sistemas. Como cidadãos de um país, a gente é objeto dentro de sistemas econômicos, políticos, sociais. Mas se a gente se focar em um escopo menor, como uma sala de aula, um almoço em família de domingo ou um bar, outros padrões emergem das dinâmicas sociais. Um bom game designer é capaz de interpretar esses padrões e transformá-los em sistemas, em vez de apenas se basear naqueles que já existem nos videogames. Russian Subway Dogs, do estúdio independente canadense Spooky Squid, é um excelente exemplo de como um aspecto curioso da realidade pode se tornar um jogo original. Um dos mais originais de 2018, eu diria. Moscou, a capital da Rússia, é conhecida por muitas coisas. Pelo Kremlin, a sede do poder executivo do governo, pela Catedral de São Basílio, pelo Teatro Bolshoi e, de alguns anos pra cá, por um fenômeno interessante que se tornou viral nas redes sociais: os cachorros de rua que andam de metrô. A população de cães de rua de Moscou é consideravelmente grande, tal qual a sua extensa malha metroviária, de aproximadamente 360 quilômetros de extensão. Em comparação, a maior rede de metrô do Brasil, a de São Paulo, tem aproximadamente 90 quilômetros de extensão. Uma parte desses cachorros, inclusive os selvagens, se adaptou à realidade urbana e aprendeu a usar o metrô, aumentando assim sua chance de sobrevivência. Eles se misturam aos humanos, muitas vezes compartilhando o mesmo assento dentro dos trens, enquanto aguardam a próxima estação. Pesquisadores dizem que os cães aprenderam a reconhecer as estações a partir do cheiro, do nome dito pelo anunciante no sistema de rádio e pelo tempo de viagem entre uma parada e outra. Os cães que moram nas estações costumam andar em bandos e elaborar estratégias para conseguir comida, como latir atrás de pessoas para que elas se assustem e derrubem o que estejam comendo. Apesar disso, a população simpatiza tanto com os animais que, em 2001, quando um cão que morava em uma das estações foi atacado e morto por uma mulher, uma estátua de bronze foi erguida em sua homenagem. Em uma outra estação, as pessoas que passam por essa estátua possuem o hábito de tocar o focinho desse cão, acreditando que o gesto lhes trará sorte. Essa curiosa relação entre cães e humanos no metrô de Moscou serviu de inspiração para os canadenses Miguel Sternberg e Alina Setkin, que adaptaram as dinâmicas desse ecossistema em regras para o seu jogo Russian Subway Dogs. Controlando um cãozinho faminto, seu objetivo é conseguir comida e se manter vivo nas plataformas do metrô. Conforme os trens estacionam, pessoas e outros animais desembarcam, trazendo oportunidades de alimentação, mas também concorrência e certos perigos. A abordagem da dupla é a mesma dada a jogos como Zelda Breath of the Wild, Watch Dogs 2 e Far Cry 5, em que todos os objetos de um sistema podem interagir entre si, às vezes sem qualquer input do jogador. A diferença é que, em Russian Subway Dogs, o sistema é limitado a uma única tela fixa, com os trens, de momento a momento, adicionando novos elementos a esse sistema. Você precisa latir atrás das pessoas para fazê-las derrubar o que estiverem segurando, exatamente como fazem os cães russos. A shawarma, que embora seja um prato árabe, é uma comida de rua bem popular em Moscou, enche um pouco da sua barra de fome e te dá uma quantidade pequena de pontos. Já o hambúrguer
enche um bocado e te dá muitos pontos. Mas os poucos passageiros que andam com ele passam correndo pela plataforma. Conforme você pega a comida no ar sucessivamente, sem deixar que ela toque no chão, o multiplicador crescente não apenas aumenta os seus pontos, como também potencializa o efeito da comida. Um segundo multiplicador pode ser aplicado tostando a comida com as explosões causadas por garrafas de vodka, sendo que quanto mais você arremessa para o alto, maior se torna o seu valor. Então, a combinação dessas ações pode fazer com que uma shawarma de meros 20 pontinhos valha dezenas de vezes mais e sacie muito mais a sua fome. Você só precisa evitar que os outros comam a comida antes de você. Mas isso é só o básico, porque a abordagem sistêmica dada por Miguel e Alina ao jogo faz com que inúmeras outras coisas absurdas possam acontecer. Com exceção dos cães, todos os outros animais podem ser assados e virar comida disputada pelos próprios animais. Então, sim, há possibilidade de canibalismo. Power-ups consumidos pelo jogador, como o molho de pimenta ou café, também podem ser consumidos por outros animais, o que gera situações hilárias, como pombos que fazem cocô de fogo ou poodles fritadíssimos de cafeína. O modo campanha é onde o jogo explora essas combinações, com fases limitadas a certos tipos de animais, comidas ou itens, fazendo o jogador se adaptar e explorar diferentes possibilidades estratégicas. Já no modo infinito, seu objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível enquanto a dificuldade vai aumentando. Aqui você quer botar em prática tudo o que você aprendeu no modo campanha para obter a melhor performance e competir nas tabelas de pontuação. Embora ele seja um jogo arcade aparentemente simples, com partidas bem curtas, a abordagem sistêmica dele faz com que você queira explorar todas essas possibilidades de interação entre esses componentes para ver como o jogo reage. E assim, você vai entendendo o que é benéfico ou não para sua performance. Alina, a artista do jogo, me disse via Twitter que eles não chegaram a visitar Moscou para estudar o comportamento dos cachorros. Não apenas devido ao custo da viagem, mas também porque a intenção deles não era criar um jogo realista em um simulador. Apesar disso, eles estudaram um bocado o fenômeno dos cães e se dedicaram especialmente em recriar algumas das incríveis estações de metrô de Moscou. Mas mesmo que Russian Subway Dogs não seja exatamente preciso na recriação dos fatos, ele ainda é uma forma de nos conectar a essa história real tão curiosa. Seja nos apresentando uma versão pixelada da incrível arquitetura de metrô de Moscou, seja nos botando na pele de cãezinhos famintos, seja nos aproximando um pouquinho da cultura russa, mesmo que passada por um filtro ocidental. Talvez seu único problema seja não contar como essa história termina. Para evitar que a mídia internacional não mostrasse o descaso da Rússia com a sua população de cachorros abandonados durante as Olimpíadas de Sochi e da Copa do Mundo, nos últimos anos, o governo autorizou o massacre de animais sem dono. Embora algumas medidas humanas tenham sido tomadas em certas cidades, como a castração, a necessidade de resultados imediatos levou o governo a contratar serviços de extermínio. Sem uma lei federal que os protegesse, milhares de cães foram mortos por envenenamento na Rússia. Muitos deles largados pelas ruas até serem congelados. Apesar dos esforços de ativistas, das campanhas de adoção e das denúncias feitas pela imprensa, que ganharam repercussão internacional, o governo russo não interrompeu a matança. Ironicamente, esse foi o mascote da Copa do Mundo de 2018. Hoje, os cães abandonados do metrô da Rússia são apenas uma história com um final triste. Estranhamente, para uma população tão simpática a esses animais, nenhuma estátua foi levantada em nome deles. Mas, com sorte, Russian Subway Dogs não deixará que as pessoas se esqueçam dessa história.